Diabetes tipo 1 ou tipo 2? Muitas pessoas têm muito medo, principalmente, de que o seu diabetes tipo 2 se torne diabetes tipo 1. Será que isso faz sentido? É importante a gente entender as principais diferenças entre esses tipos de diabetes e entender que eles têm causas diferentes. Existem outros tipos de diabetes também, mas bem menos comuns do que esses. Mas o diabetes tipo 1, ele corresponde a mais ou menos 5 a 10% de todos os casos de diabetes que são presentes. E eles são causados principalmente devido a uma doença autoimune. A causa é autoimune, quer dizer que o seu corpo produz anticorpos contra as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina no nosso pâncreas. Existem alguns casos também, que cerca de 5% desses casos do diabetes tipo 1 que a gente chama de idiopáticos, que a gente não sabe exatamente a causa. Esse tipo de diabetes, ele ocorre principalmente na infância, na adolescência, no início da vida adulta. Ele tem um componente genético e a gente sabe que se um dos pais tiverem diabetes tipo 1, você tem uma chance de mais ou menos 3% de desenvolver esse diabetes. E se forem os dois, né, o pai e a mãe, aí a chance é em torno de 6%. A deficiência de insulina ocorre de uma maneira rápida e progressiva. E muitos pacientes vão só perceber que estão com diabetes devido aos sintomas decorrentes do excesso de glicose no sangue e da falta de insulina. Em alguns casos, essa deficiência ela pode ocorrer um pouquinho mais lentamente, quando a pessoa descobre, ainda vai ter um tempo que ainda produz parcialmente a insulina, até a evolução para realmente uma deficiência importante de insulina. Então a pessoa pensa nessa fase, nesse período de lua de mel, que ela está melhor, mas tende-se a precisar depois realmente de insulina. A insulina será fundamental para essa pessoa, para que ela tenha uma vida melhor e não tenha as complicações dessa doença. Eu fiz um vídeo sobre insulina, sugiro vocês conferirem também. Já no diabetes tipo 2, que corresponde à maior parte dos casos de diabetes, cerca de mais de 90% dos casos serão devido a esse tipo de diabetes. Ele vai ocorrer principalmente devido à resistência insulínica, que é quando o nosso corpo não consegue utilizar corretamente a insulina. Ele produz insulina, mas não consegue utilizá-la. E assim, nós vamos precisar, então, tratar também essa doença de uma outra maneira. Eu fiz um vídeo sobre resistência insulínica e eu sugiro que vocês também confiram. Ele pode também vir associado a uma deficiência de insulina parcial de níveis diferentes. Pode ser uma deficiência um pouquinho leve, um pouquinho mais grave também. Isso vai acabar interferindo na gravidade desse diabetes. E no caso do diabetes tipo 2, quanto mais precoce for o tratamento, quanto melhor for o tratamento, melhor vai ser a evolução desse diabetes. Inclusive, a melhor maneira da gente conseguir prevenir ou postergar o uso de insulina é tratando corretamente esse diabetes e também agindo de maneira inteligente para que haja uma prevenção da evolução desse diabetes. A gente sabe que se a gente controlar os fatores que pioram a resistência insulínica, a gente pode ajudar nessa boa evolução, que são, por exemplo, a gente prevenir a obesidade ou tratar a obesidade, melhorar nosso estilo de vida, a nossa alimentação ser adequada, com uma carga glicêmica menor, fazer exercícios físicos regulares, evitar o abuso de bebidas alcoólicas. Então, se a gente tem hábitos saudáveis, hábitos adequados, a gente ajuda no melhor controle desse problema. Assim como a introdução de medicamentos quando necessário e utilizar corretamente esses medicamentos, que eles vão ajudar a poupar o nosso pâncreas, vão ajudar o nosso corpo a utilizar melhor essa insulina que ele produz, embora ele não consiga produzir, às vezes, a quantidade ideal, ou ele não está conseguindo utilizar essa insulina. A gente usa medicamentos que ajudam a fazer isso, ou conseguem eliminar esse excesso de glicose do corpo para poupar o nosso corpo de não precisar usar essa quantidade excessiva aí
de insulina, ele consiga então prevenir que haja esse excesso de glicose no sangue e prevenir as complicações da doença. Os tipos de medicamentos que a gente utiliza para o tratamento do diabetes tipo 2 ficarão para um próximo vídeo. E quando o paciente tem diabetes tipo 2, então ele pode se tornar um diabético tipo 1? Não acontece isso. O que acontece é que quando a gente trata corretamente, existe uma menor chance de você desenvolver para uma necessidade de insulina. E quando ocorre essa necessidade é devido a justamente você ter mantido uma resistência insulínica mais intensa, essa glicotoxicidade que a gente fala, tanto pelo excesso de glicose quanto o excesso às vezes de insulina, vão fazer com que o seu organismo perca a capacidade de produzir insulina corretamente. E aí você pode ter que utilizar a insulina para cobrir parcialmente essa falta de insulina, que geralmente é parcial. Então, as doses normalmente não são tão elevadas de insulina, não necessariamente, né? Podem ser, mas pode não ser, que é para complementar essa falta de insulina. Você não vai ter desenvolvido uma destruição do seu pâncreas devido a uma doença autoimune, e simplesmente você vai ter uma perda parcial aí dessa função, que vai depender muito de como que você vai atuar desde o início do tratamento. Claro que existem esses componentes genéticos que eu expliquei, então tem algumas pessoas que podem ter uma predisposição maior que outras a desenvolver uma deficiência maior, mas no geral é isso que a gente pode fazer aí para prevenir essa necessidade, às vezes desnecessária, vamos dizer assim, né? Pode ser que nem sempre vai ser necessário você utilizar a insulina. Você pode prevenir isso parcialmente se você fizer aí um tratamento adequado. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Resolvi publicar esse vídeo hoje, que é dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, para a gente se conscientizar dessa doença que é tão prevalente no mundo todo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que você gostaria que eu fizesse, coloque nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo sobre isso. Até o próximo vídeo!